galerinha, Patrícia Fagundes por aqui e hoje a gente vai falar sobre Copa do Brasil. Tem jogo decisivo pela volta e tem jogo importante pela ida. Então, vamos aos palpites. O primeiro palpite fica para Grêmio e Goiás, que acontece nessa quarta-feira, às 19h30. O Grêmio venceu o primeiro jogo já por 2-0, então o Grêmio tem uma vantagem aí de 2 gols para esse confronto e ainda joga em casa. O Goiás, do outro lado, aí tem um momento complicado, aí vive um momento bem difícil com troca de técnico, não venceu nenhum jogo ainda na Série B. Então, assim, o momento do Goiás é bem difícil e o momento do Grêmio, em comparação, é fenomenal. Então, para esse confronto aí, o Renato Portaluppi, inclusive, vai usar um time reserva do Grêmio contra o Goiás. Ah, mas isso poderia dar chance para o Goiás. Até poderia sim, mas como o Goiás vive um momento muito ruim, inclusive o Goiás vai optar por um time misto também, não é um time totalmente titular, haverão algumas alterações dentro dessa equipe do Goiás, então o Grêmio ainda continua com favoritismo, tanto que nós temos odds aí a 1,36 no Betway a favor do Grêmio. Mas eu acredito que esse jogo será um jogo de gols. Mesmo que o Grêmio ainda tenha 2 gols de vantagem no placar para esse confronto, eu acredito que o time reserva vai querer mostrar serviço, até porque o Renato, depois da Copa do Mundo, vai ter que utilizar alguns atletas desse time reserva, então os meninos vão querer mostrar serviço para o Renato nesse jogo. E o Goiás talvez até possa fazer gols nesse time do Grêmio, justamente porque a defesa gremista desse time reserva não é muito forte. Da mesma forma, a defesa do Goiás, a gente sabe que também não vem aí no seu melhor momento, já levou 8 gols em 4 jogos pela Série B, então realmente não é um momento nada interessante para o Goiás. Para esse confronto, meu palpite fica no mais de 2,5 gols, com odds a 1,85 na casa de apostas Betway. E o segundo palpite fica para o jogo entre América Mineiro e Palmeiras, que acontece também nessa quarta-feira, às 19h30. O América Mineiro tem tido aí uns bons resultados nos últimos jogos, jogando em casa, mas no Brasileirão jogou contra equipes inferiores em relação ao Palmeiras. E o Palmeiras vive um momento muito bom no Campeonato Brasileiro, principalmente na Copa Libertadores também. Então eu realmente acredito em uma vitória do Palmeiras nesse confronto contra o América Mineiro. É o primeiro jogo, é o jogo de ida, mas mesmo que o Palmeiras seja o visitante, meu palpite fica na vitória do Verdão com odds a 2 na casa de apostas Betway. E o terceiro palpite fica para o jogo entre Corinthians e Vitória, que acontece na quinta-feira às 19h30. Esse é um jogo muito importante para o Corinthians, porque o jogo de ida acabou ficando em 0-0, Vitória conseguiu segurar o Timão nesse confronto aí e, sem dúvidas, o Vitória vem muito animado para esse confronto, mesmo que seja em São Paulo, justamente pelo fato de já ter conseguido um 0-0 frente ao Corinthians e existe essa possibilidade aí do Vitória talvez conseguir a classificação. Mas a gente precisa levar em conta que o Corinthians jogando em casa tem aí as suas forças e tudo mais. E falando em elenco, o Corinthians é muito superior ao Vitória. Por isso, o meu palpite para Corinthians e Vitória fica na vitória do Timão com odds a 1,44 na casa de apostas Betway. E é isso aí, galerinha. Esses são os palpites para os jogos da Copa do Brasil acontecendo nessa semana. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abração e até mais!